Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje eu vou falar para vocês como se determina a seção do condutor de proteção, ou seja, a seção do condutor de terra. Então existe uma pequena equação que permite você determinar qual é a seção do condutor de proteção, ou seja, qual é a seção do condutor de terra. Existem também as recomendações da NBR 5410 de 2008 sobre a seção dos condutores de proteção, ou seja, dos condutores de terra. Veja qual deve ser a seção do condutor de terra que você deve escolher nas suas instalações. Veja na sequência. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que é possível, calcular através de uma equação a seção do condutor de proteção, ou seja, do condutor de terra. A NBR 5410, ela estabelece essa equação aqui para calcular. A seção do condutor de proteção é igual à raiz quadrada da corrente eficaz de falta para a terra ao quadrado, vezes o tempo de eliminação do curto-circuito, do defeito, da falta e curto-circuito é a mesma coisa, fase terra, dividido por K, onde K é o fator que depende do tipo de isolamento de cabo, se é o cabo de PVC ou é o cabo de EPR. Então essa equação ela consta lá na NBR 5410 de 2008, onde esse IFT, que está aqui, ó, raiz quadrada de IFT, é o valor eficaz da corrente de falta, que é a corrente de curto-circuito fase terra, que pode atravessar o dispositivo, para uma falta de impedância desprezível em amperes. Então, essa corrente, qual é a corrente de curto-circuito no cabo? Você tem que ver. TC é o tempo de eliminação dessa falta, ou seja, desse curto-circuito. Quanto tempo que o seu dispositivo vai levar para desarmar? E K é o fator que depende na natureza do metal do condutor de proteção. E aí, se o cabo for de PVC, você pode usar o K143 aqui na equação, para condutores até 300 milímetros. E o K133 para condutores superiores a 300 milímetros. Já para isolação EPR e XLPE, você usa o K176. Então, essa equação permite você calcular. No entanto, a NBR 5410, ela tem essa tabela onde ela mostra para vocês qual deve ser a seção transversal do condutor de terra, de proteção. Terra e proteção, mesma coisa. Sem fazer aquele cálculo lá da equação. Então, se a seção dos condutores de fase, se a seção mínima dos condutores de fase for menor do que 16 milímetros, a seção mínima dos condutores de proteção deve ser igual ao condutor de fase. Um exemplo, você tem uma instalação elétrica e essa instalação elétrica tem lá a seção do condutor de fase é 16 milímetros. Logo, a seção do condutor de proteção, que é o condutor terra, também deve ser 16 milímetros. Você tem lá um chuveiro com seção de 6 milímetros. O condutor de terra do chuveiro deve ter a mesma seção do condutor das fases, 6 milímetros. Então, sempre que a seção for menor ou igual a 16 milímetros das fases, o condutor de terra acompanha a mesma seção. Se a seção do condutor de fase for maior do que 16 e menor ou igual a 35, o condutor de proteção pode ser de 16 milímetros. Um exemplo, tem uma instalação elétrica, os condutores das três fases é de 35 milímetros. Qual vai ser a seção do condutor de proteção, segundo a NBR 5410? 16. Perfeito, fechado. E, professor, e se a seção do condutor for 25? Qual vai ser a seção, o condutor de fase for 25, qual vai ser a seção do condutor de terra? 16. E se a seção dos condutores for superior a 35? Então, por exemplo, você tem um cabo de 120 milímetros. Se a seção for maior do que 35, a seção dos condutores de proteção, segundo a NBR 5410,
é a metade dos condutores da fase. Então, um cabo de 120 milímetros de seção, nas fases, a seção do condutor de proteção é a metade. Como não tem cabo de 60, teria que utilizar um cabo de 70 milímetros. Então, existem essas duas formas, a gente sempre trabalha com a tabela, né, para verificar se está tudo certo. Então, escolhe-se a seção do condutor em função da corrente que vai ser submetida a ele, que seria a corrente de falta, né? E a norma bota essas informações nessa tabela. Fiquem sempre ligados no nosso canal da Universidade da Elétrica.